Bem-vindos à oitava aula do curso de Instalações Elétricas para Técnico em Edificações. Falaremos sobre proteção, sobre condutor proteção ou condutor terra. Então, para começar, a gente pode lembrar que o corpo humano ele é um condutor de corrente. Então, o corpo humano ele é capaz de conduzir corrente. Então, se a gente tiver contato com algum fio descascado, essa corrente vai passar pelo nosso corpo. Isso pode ser prejudicial. Então, como que pode acontecer essa escapada de corrente? Pode ser um fio descascado, então um fio descascado encostando na carcaça de um equipamento, de uma geladeira, de uma máquina de lavar, e a gente encosta nesse equipamento e a corrente passa pelo nosso corpo. Pode ser uma criança enfiando o dedo numa tomada. Enfim, existem diversas formas da corrente escapar do equipamento e passar pelo nosso corpo. Se essa corrente passar pelo nosso corpo, isso pode ser muito prejudicial. Bom, então como que a gente pode evitar que isso aconteça? A gente tem uma solução que é oferecendo um caminho mais atrativo aos elétrons. Porque o elétron ele tende a ir para o caminho mais fácil. Então, se a gente apresentar um condutor melhor para a corrente, ela vai preferir ir para esse condutor melhor do que para o nosso corpo. Qual é o nome desse condutor? É o condutor terra, tá? Então, o condutor terra, basicamente, ele vai servir para ser um caminho alternativo. Então, a corrente, em vez de passar pelo corpo humano, a corrente vai passar pelo condutor terra. Bom, então como se instala o condutor terra? Então, há várias formas de se ligar ao condutor terra. A gente vai aprender a forma mais simples, tá? Então, a forma mais simples é o condutor terra seguir saindo da caixa, acompanhar toda a instalação. A gente vai ver mais detalhes depois, mas a princípio a gente vai entender a instalação de terra como um simples fio que vai passar por todos os componentes da iluminação, da iluminação e da residência, da tomada também. Então, uma coisa importante que a gente pode falar é que o condutor terra ele deve ser somente verde ou verde e amarelo. Então, é uma regra que essa regra tem que ser seguida. Então, o condutor terra é verde ou verde e amarelo. Bom, quando a gente fala em condutor terra, é importante que a gente fale sobre os dispositivos DR. Então, o diferencial residual, eles vão trabalhar em conjunto com o terra, porque o diferencial residual, ele identifica fuga de corrente. Então, se porventura tiver uma fuga de corrente, ele vai acionar e vai desligar o circuito. Tá? Então, antes da corrente ser prejudicial, o DR vai armar. Então, a proteção do DR também é muito importante. Bom, então, complementando o que eu havia dito, o terra é muito importante, mas o diferencial também é muito importante para complementar a segurança da instalação elétrica da residência. Então, é uma exigência da norma, então a NBR 5410, ela exige, tá, o diferencial residual nos circuitos terminais que sirvam pontos de tomada de corrente de uso geral específico e pontos de iluminação em cozinha, copas cozinha, lavanderias, área de serviço, garagens e, no geral, a todo local interno molhado em uso normal ou sujeito a lavagens. Pontos de tomada em áreas externas, pontos de tomada, embora instaladas em áreas externas, possam alimentar equipamentos de uso em áreas externas. Pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Então, nesses circuitos, é obrigado, tá? Então, a gente tem que instalar o diferencial residual em circuitos que vão atender esses itens. Então, a gente pode observar que são circuitos que apresentam algum contato com água. Tá? Então, em cozinha, na copa, a gente tem contato com água, na lavanderia, área de serviço. Mas, por segurança, eu recomendo que o diferencial residual seja instalado em todos os circuitos.
No exemplo que a gente está seguindo aqui, né? Então, desde a primeira aula a gente vem seguindo um exemplo de uma residência e aplicando o que a gente aprende nessa residência. Então a gente vai aplicar o DR em todos os circuitos da residência que a gente vem trabalhando. Bom, então a gente tem essa tabela aqui, e essa tabela mostra as potências, né, de cada cômodo. Aqui a instalação dividida em circuitos. Então a gente dividiu um circuito para iluminação social, um circuito para iluminação de serviço, um circuito para as tomadas de uso geral, tá? Outro circuito para as tomadas de uso geral do banheiro do dormitório e assim por diante. Então tem 12 circuitos na casa e as tensões dos circuitos, bem como as potências aqui de cada circuito, né? Então se a gente pegar a sala, então a iluminação da sala são 100 VA, do dormitório 160. E somar tudo, a gente chega na potência de cada circuito. Então agora a gente vai preencher mais uma coluna, que é a coluna da proteção. Então, para proteger esse circuito, por exemplo, né, é um circuito aqui de 127 volts, é um circuito monofásico. Então a gente vai precisar de um disjuntor termomagnético mais um interruptor diferencial residual, tá? O interruptor diferencial residual, ele terá 2 polos, a gente vai ver isso porque de 2 polos mais pra frente. E aqui o termomagnético somente um polo, porque só o fase que passa dentro do termomagnético. Então, como é monofásico o circuito, somente um polo. Então, o chuveiro, ele é bivolt, é 2 fases, bifásico. Então, é 220. Então, o disjuntor termomagnético, ele vai ter 2 fases, tá? E aqui a gente viu que a nossa instalação da nossa residência ela é trifásica, tá? Então, o disjuntor termomagnético que vai no quadro de distribuição, né? O disjuntor termomagnético que vai lá no quadro, ele tem que ser de 3 polos. Bom, então aqui tem uma esquematização de como instalar o disjuntor diferencial residual, na verdade o interruptor diferencial residual, né, junto com o disjuntor termomagnético. No caso de um circuito monofásico, então a fase vem, passa dentro do disjuntor termomagnético e vai para o diferencial residual. O neutro não passa dentro do termomagnético, só vai direto para o diferencial residual. Isso no circuito monofásico. Então a gente pode observar que isso aqui é um diferencial residual de 2 polos para o circuito monofásico. Então, quando o circuito tem uma fase só, vai entrar o fase vindo do disjuntor termomagnético e o neutro vindo da rede. Então, por isso que nos circuitos aqui monofásicos, né, a gente optou pelo IDR de 2 polos, tá? Então, o IDR aqui de 2 polos e o termomagnético de um polo só. Para o caso de circuitos bifásicos, então o disjuntor termomagnético ele vai ser de 2 polos, então entra as 2 fases, e aqui o DR, né, também entra as 2 fases. Então por isso que aqui, ó, no chuveiro e na torneira elétrica, a gente vai utilizar o termomagnético de 2 polos e o DR de 2 polos. Bom, aqui a gente tem o termomagnético para circuitos trifásicos, né? Então aqui entram as 3 fases. E o interruptor diferencial residual para circuitos trifásicos, ele tem 4 polos. Então, além das 3 fases, quando se trata de circuitos trifásico também entra o neutro. Bom, então a gente aprendeu o básico sobre proteção. Então agora a gente vai aprender como se projeta os conduítes, né? Então depois que a gente determinou a potência, depois que a gente determinou a proteção, depois que a gente distribuiu todas as tomadas, tá? Depois que a gente dividiu tudo em circuito, a gente vai começar a desenhar os conduítes, né? Bom, então como se faz o projeto do conduíte, né? Então a gente vai pegar a planta,
O conduíte também é chamado de eletroduto, tá? Então, conduíte ou eletroduto se referem à mesma coisa. Então, a gente vai desenhar o caminho que os eletrodutos farão nessa residência. Então, depois os fios, né, os fios e cabos, eles vão passar dentro do eletroduto. Então, primeiro a gente faz o desenho na mão, pode ser na mão como um rascunho inicial. Então, a gente vai desenhar o caminho que o eletroduto vai fazer e depois a gente vai desenhar os fios, né, os circuitos que vão caminhar dentro desse eletroduto. Então, a primeira coisa para a gente projetar a rede de eletroduto da residência, então a gente tem um passo a passo aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai colocar o nosso quadro de distribuição. Então, o quadro ele tem que ser num lugar de fácil acesso e o mais próximo possível do medidor. Então, a gente, depois a gente vai sair com o eletroduto do quadro de distribuição e depois a gente vai utilizar a simbologia para representar o caminho do eletroduto. Então, a simbologia, quando é embutido na laje, é um traço contínuo, quando é embutido na parede, é tracejado dessa forma, e embutido no piso é dessa forma. Então, os passos seguintes são fazer a legenda da simbologia e ligar os interruptores aos pontos de luz de cada cômodo. Bom, então a gente tem um exemplo de planta. Esse exemplo está com a simbologia de uma norma que foi revogada, tá? Mas mudou pouca coisa do que eu passei nos slides anteriores. Eu coloquei dessa forma porque é importante que vocês tenham contato com as duas simbologias, tá? Então, se porventura vocês se depararem com a simbologia dessa forma, vocês já tiveram algum contato. Então, o que muda, por exemplo, aqui a gente tem um ponto de luz, então a gente tem a potência e o número do circuito aqui. Então, o que mudou na outra simbologia é que esses números eles são apresentados fora do círculo. Então, aqui a gente tem um interruptor simples também que mudou, aqui é um S, na outra simbologia uma bolinha. Mas, enfim, eu coloquei para que vocês tenham um contato com essa simbologia que é antiga. A tendência é que tudo se modifique para aquela simbologia que eu passei no slide anterior e aquela é a simbologia mais importante. Bom, de posse da planta, com todas as tomadas, interruptores e pontos de luz, é o primeiro passo para se projetar a rede de eletroduto. Bom, então, a gente tem que locar, né, o quadro do medidor, a gente tem que marcar onde vai ser o quadro do medidor, no caso aqui é, né, no muro. Depois a gente vai colocar o quadro de distribuição, quadro do medidor. O primeiro passo é esse, determinar o local dos quadros. Bom, depois a gente vai colocar o caminho aqui, né, ligando o quadro do medidor ao quadro de distribuição. E do quadro de distribuição é que vai sair os eletrodutos para as iluminações. Então, daqui do ponto de luz tem que vir para os interruptores, né? E dos interruptores também vem para as tomadas. Então, nesse caso, vem para essa tomada e depois embutido nessa parede para essa outra tomada. Então, aqui a gente tem o circuito 1, que vai atender ao ponto de luz, e o circuito 3, que vai atender as tomadas. Então, 2 circuitos vão caminhar dentro desses eletrodutos. Então, é assim que se faz o projeto dos eletrodutos. Então, como que ficaria essa imagem aqui em 3D? Só para a gente enxergar melhor como ficaria. Então, eu tenho essa imagenzinha 3D aqui. Então, esse caminho aqui é ilustrado por isso aqui em azul, né? Então, ele vem do chão e sobe aqui até o quadro de distribuição, tá? E depois do quadro de distribuição vai até o ponto de luz e daqui vai para os interruptores e tomadas, tá? Então, isso aqui está representado em 3D nessa imagem aqui. Bom, então, depois a gente vai fazendo
fazendo a ligação do eletroduto com todos os outros pontos, né, da casa. Então a gente faz o que fica mais fácil, né? A gente tem que pensar no que fica mais fácil. Então, da sala, a gente tem que ir para o cômodo ao lado e depois do quadro ir alimentando os outros cômodos e assim montando a rede de eletroduto. Então aqui a gente tem outro exemplo do desenho em 3D para facilitar a visualização, tá? Então aqui do quadro, ó, sai um eletroduto que vem para esse cômodo e sai outro eletroduto que vem para cá, para esse outro cômodo. Desse outro cômodo não sai mais nada do quadro, mas a partir daqui vai alimentando o restante. Eu recomendo que vocês não sobrecarreguem muito o eletroduto, porque muitos fios dentro de um eletroduto é prejudicial, é difícil a instalação. Então, é conveniente que vocês saiam com bastantes eletrodutos do quadro, tá? Porque, por exemplo, se eu sair só com esse eletroduto aqui e daqui sair os outros, vai passar muito fio dentro desse. Isso não é bom. Então, é melhor sair com vários eletrodutos do quadro, tá? Então, sai um para cá, depois sai outro para lá e assim por diante. Mais para frente, eu vou ensinar termos mais técnicos para como se faz essa divisão. Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, de como ficaria a nossa casa. Então aqui saindo do quadro, do medidor, vem aqui para o quadro de distribuição, daqui sai e vai alimentar esse ponto, sai do quadro e vem para cá, direto para a tomada do chuveiro, e vem para esse outro circuito, para esse outro ponto de iluminação, sai outro daqui e vem para cá, e assim por diante. Então eu recomendo que vocês pausem o vídeo e tentem entender essa instalação aqui. Então lembrando que cada número desse representa um circuito. Então é conveniente que vocês olhem essa tabela. Então aqui estão os circuitos, tá? Então aqui o circuito 1, iluminação social, o circuito 3, as tomadas da sala e dormitório. Então, se a gente olhar aqui, a gente observa que aqui sai o eletroduto para o circuito 1. Se a gente olhar aqui, a gente vê o circuito 3, aqui o circuito 5, 7, 12 e assim por diante. Então, saindo do quadro, a gente vê a rede de eletroduto interligando os pontos de iluminação, tomada e interruptores. Bom, após feito a rede de eletroduto, o seguinte passo é fazer o desenho dos fios que vão dentro desse eletroduto. Então a gente sabe que, por exemplo, no circuito monofásico vai ter o fase e o neutro e o proteção. E se tiver algum interruptor, o retorno. Então, como que a gente vai representar o fio? Então, depois de desenhado o eletroduto, se eu quiser informar que ali passa um fio fase, eu faço um risquinho dessa forma. Se eu quero informar que passa um fio neutro, condutor neutro, eu faço um risquinho dessa forma, o proteção dessa forma e o retorno dessa forma. Então, é importante lembrar que existe uma regra para as cores, né, dos fios. Então, fase é recomendável que vocês utilizem o condutor vermelho, proteção verde ou verde-amarelo, o neutro azul e o retorno preto. Então, na próxima aula, a gente vai ver com mais detalhes como que faz a ligação dos interruptores, inclusive mais detalhes de como faz a ligação do condutor de proteção. Obrigado.